Existe, pessoal, mais de 120 administradoras de consórcios fiscalizadas pelo Banco Central. Claro que dentro dessas 120 aí vão ter algumas que são ruins que a gente nem precisa considerar, mas existirão muitas administradoras muito boas. Lá na Tramontana Consórcio, inclusive, a gente não representa uma administradora, nós representamos um total de 13. Porque existe muita administradora boa. Todas elas são para todas as coisas, todas elas são a mesma coisa. Dentro dessas administradoras, todos os grupos se servem para a mesma coisa, para o mesmo ideal. Seria muito banal pensar que todas essas 120 administradoras vão entregar o mesmo movimento, o mesmo resultado, independente do grupo, independente da estratégia, independente da metodologia de contemplação. E eu estou batendo nisto porque eu vejo isso acontecer muito. Isso aqui até nem estava no script. Falei para vocês na aula 1 que não tem um script, né? Tem aqui, abrir a câmera, eu sei o que eu quero falar, estou falando, por isso que às vezes eu me atrapalho, por isso que às vezes eu me repito, porque é assim esse bate-papo em aberto com vocês. Então não tem script. E esses tempos eu fiz um podcast com o Pedro Ernesto. Quem é do Rio Grande do Sul conhece, alguns fora do estado também, e quiçá do Brasil, então. Esse corte, ele tá lá no meu Instagram, Eduardo Bailk, você é convidado a me seguir por lá. Esse corte, ele viralizou. Ele teve mais de 80 mil visualizações, mais de 1000 compartilhamentos. Para mim, isto é bastante coisa. E os comentários, que são aos montes também, todos eles dizem basicamente a mesma coisa. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas isso não funciona. Ah, mas isso não dá certo. Ah, uma vez eu fiz e não foi. Ah, uma vez eu fiz e assado. Ah, uma vez eu fiz e assim. Claro, a gente entra numa vala comum onde... E tá tudo bem, assim, talvez seja a primeira vez que você esteja falando sobre consórcio, esteja conhecendo um pouco melhor, e não tem problema sobre isso. Não é a obrigação de vocês que não trabalham com consórcio conhecer profundamente sobre consórcio, e até por isso que eu estou fazendo essa série chamada Consórcio 4.0, senão nem precisaria. Mas o grande erro é colocar tudo no mesmo balaio, como se as administradoras fossem iguais, os movimentos fossem iguais, as estratégias iguais. O nosso cliente aqui, o Diego, se eu não me engano era esse o exemplo que eu dei, ele queria para alavancagem de capital. O outro que eu acabei de dizer, que quase não quis vender porque ele queria para composição de patrimônio. E as duas estratégias, elas já são diferentes uma da outra. O que dirá pensando num universo de um monte de administradora, de um monte de grupo. Então não tem como. E volto a dizer, pegar uma dica aqui, pegar uma dica lá, pegar uma dica assim, ir lá no teu gerente de banco, dizer que quer um consórcio e achar que o resultado vai ser o mesmo. Fazer um consórcio é diferente de investir num consórcio. Quando tu faz um consórcio, talvez tu imagine que esteja fazendo um bom negócio, mas cá entre nós não tá. Infelizmente, tu fez um mau negócio, porque se tu fez um consórcio e tu não investiu num consórcio, tu não entendeu de maneira ampla e não expandiu a tua visão no que o consórcio verdadeiramente pode te trazer. Quando tu compra um consórcio, tu tá preocupadíssimo quando tu vai ser contemplado e tu imagina que se tu não for contemplado em 12 meses, já não presta. Quando tu investe num consórcio, tu até pode ter a vontade de querer ser contemplado rápido, e isto não tem nada de errado, né? As pessoas fazem o seu consórcio e querem ser contempladas antes dos outros, e tá tudo bem. Eu, nos meus consórcios, eu tenho mais de 30 consórcios, se eu puder escolher, entre ser contemplado agora na Assembleia de Setembro, ou numa Assembleia que vai acontecer daqui a 3 anos, se eu puder escolher, eu vou escolher ser contemplado agora. Mas eu não me preocupo se a minha contemplação ocorrer daqui a 3 ou 4 anos, porque eu sei qual é a solução que eu vou dar quando isso acontecer. Então, um investidor de consórcio é diferente de um fazedor de consórcio. Um investidor de consórcio, ele consegue entender essa metodologia e ter tranquilidade entendendo o panorama completo. E aí, pessoal, sobre essa tranquilidade, sobre qual momento eu vou ser contemplado, eu trouxe um quadro aqui, a gente vai ler um pouco esse quadro juntos, para que vocês consigam ter um entendimento. E aí, nesse quadro que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir ver isso mais claro, que dependente do momento da contemplação, eu vou tendo o meu crédito reajustado, e quando eu tenho esse crédito reajustado, o valor que eu vendo ele
também é reajustado. Afinal de contas, eu vendo um crédito maior, vendo um crédito que já teve mais devedor quitado, e isso vai ganhando também potência de mercado, então vai me dizendo que, mesmo que eu queira alavancagem de capital, eu consigo ter tranquilidade no momento que eu sou contemplado. Por exemplo, R$200 mil tem uma parcela de 615. Ao final dos 12 meses, o que eu investi nisto foi 7.380. Se eu vendo no primeiro ano, a 20%, eu tenho uma venda por 40 mil, eu lucrei 32.630 e um ROI de mais de 440%. Se essa pessoa contemplou no segundo ano, ela investiu 15 mil, estou arredondando, tá, pessoal? Vou arredondar aqui também para não ficar cansativo demais para vocês. Investiu 15 mil, vendeu por 43, repara que ela já não vende mais por 40 porque o crédito já é maior, teve um retorno de 180%. Mas se a gente for lá para o quarto ano, pensar lá no quarto ano, 48 meses investindo e com as estratégias certas, 48 meses é bem conservador. Tem um investimento total de 33 mil. Mas repara no quadro aí junto comigo que eu era 20%, passou para 20,5% e está em 23%. Como aumentou, ele ainda teve um lucro em 4 anos de 24 mil, deu um ROI de 74%. Mas vamos lá, vamos dar uma viajada, vamos lá para o nono ano. No nono ano, esse cidadão aqui já está com crédito de R$367, 367 mil reais, é claro que você me entendeu. Fez um investimento total de 91 mil, está vendendo por 128, teve um lucro de 36, um ROI de 40% ainda. Claro que não é o que a gente imagina, a gente trouxe aqui 9 meses só para você fique tranquilo para saber que há uma solução. Eu aqui até acho que essa aqui, pensando nos 9 anos, não é a mais interessante, é a que eu vou apresentar agora. Mas você vê que à medida como você está blindado, você tem o reajuste, à medida que o teu crédito vai subindo, o valor de venda também vai subindo e a margem de lucro continua crescendo. Então você pode ficar um pouco despreocupado sobre isso, não precisa aquela agonia, porque você já não é mais um fazedor de consórcio, você já é um investidor em consórcio, consegue ver o panorama completo, consegue ver tudo e não só aquela coisa assim, contempla. Se você é essa pessoa que quer contemplar em 1, 2, 3 meses, não quer dizer que não vai acontecer, tá aqui, mas você precisa que isso aconteça aí, você não tá no lugar certo. Tigrinho, essas coisas todas, casa de apostas é o melhor caminho para você que quer uma solução mágica sem método, né? Porque método é processo e processo demanda tempo, curto, médio e longo prazo. Beleza, seguimos aqui para que você consiga ver esse quadro, ter um panorama mais completo de como os teus créditos vão evoluindo, como a tua venda vai evoluindo, tu poder ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas na aula 1 eu também disse que haveria um momento onde não se teria mais um ganho significativo na venda da carta, mas você já sabe que a solução ela vai estar muito em cima da construção de patrimônio. Está aqui no slide atrás de mim, os slides bonitos, inclusive, né? Parabéns para o nosso marketing que deixou um negócio bonito atrás de mim, tá? Possivelmente esteja aqui do meu lado, mas enfim. Construção de patrimônio vão ter diferentes formas para que você se sirva dessa composição de patrimônio. Lá como o exemplo de um cliente Diego, que eu disse que queria já investir há algum tempo e não sabia necessariamente como e achava a Bolsa de Valores muito confuso, ele queria aprender antes. Dentro do consórcio não há essa complexidade. Dentro do consórcio há uma simplicidade muito maior do que qualquer outra linha de investimento. Isso não quer dizer que não tenha a tua parte aí do outro lado. Existe a tua parte que precisa ser feita. A primeira delas é o movimento de fazer os investimentos, escolher o crédito e seguir com esse investimento. Antes de fazer o investimento, até ter a consciência de que o maior resultado está em médio prazo. E tem um momento onde a venda da carta contemplada, ela efetivamente não vai ser mais interessante. E até são nesses momentos que vocês devem se perguntar, seria melhor ter deixado numa renda fixa. Hoje eu vou mostrar para vocês que mesmo que a carta não contemple numa velocidade de venda
o retorno que tem na alavancagem patrimonial, ou seja, na composição de patrimônio, nesse slide bonito que está aqui do meu lado, vale muito mais a pena. Eu vou mostrar hoje para vocês exemplos na prática.